Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. 1, 2, 3, vamos ler a palavra. 10 e 11, né? 10 e 11. Vamos lá. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Só aqui, capítulo, versículos 10 e 11. Eu quero tratar com vocês essa noite sobre o tema quarto de guerra. Diga comigo, quarto de guerra. Mais forte, quarto de guerra. Eu quero ouvir só a voz dos homens aí agora, bem forte como voz de trovão. Mais uma vez. Só as vozes femininas agora, as mulheres. Vamos ver quem vai ganhar, se é os homens ou se é a mulher. Homens. Mulheres. Está ganhando. Todos. Amém. Guerras são realidades na vida prática de todo cristão. Como enfrentá-las, pastor? Como ganhá-las na dimensão espiritual? Como entrar na dimensão espiritual, pastor? No teu quarto. A gente vai observar algumas coisas aqui, alguns detalhes nesses 2 versículos, falando sobre o quarto de guerra de Daniel, né? E daqui a pouco eu vou estar citando ponto por ponto, mas deixa eu introduzir aqui dizendo que nós encontramos, em primeiro lugar, a oração como questão de sobrevivência espiritual, a oração como privacidade na vida do homem de Deus, a oração como base da nossa elevação espiritual, fundamento para que as portas, as janelas, os portais da eternidade se abram, a regularidade da vida de oração do homem de Deus ou da mulher de Deus, entender que orar é se humilhar, que a oração começa com gratidão, tem que ser um hábito, que quando achados temos que ser achados orando, que por causa da oração um novo dia vai romper e as nossas orações serão respondidas. Tudo, quase tudo dentro desse pequeno versículo aqui, Daniel 10, 6 e 10. Daniel é um dos maiores ícones da fé. Se você quer ver um modelo de fidelidade, busque Daniel na Bíblia. Se você quer ver um modelo de intercessão, busque Daniel na Bíblia. Se você quer ter um modelo de determinação, Daniel é um modelo como esse. Então, falar de Daniel é falar dos maiores gigantes de Deus que nós encontramos na Bíblia. Um homem que era temido no inferno, conhecido no céu e amado por Deus. Quando o anjo, no capítulo 10, aparece a Daniel, diz a Daniel, homem muito amado, um homem cuja oração mudou o destino inteiro de uma nação. Então nós vamos ver que o segredo de Daniel era o seu quarto de guerra, como nós lemos aqui no versículo 10. Ele era um homem de oração. E nós vamos começar no primeiro tópico, vendo os efeitos da oração na vida do homem de Deus. Porque toda oração tem o seu efeito. O efeito de Deus responder, o efeito de Deus dizer espera e o efeito de Deus não responder. Deus responde a oração. Deus diz que você espere um pouco a resposta e Deus às vezes não responde. O problema é que nós somos imaturos, irmãos. Nós achamos que nós é quem estamos no lugar de Deus e Deus é obrigado a responder a nossa oração. Precisamos ser maduros o suficiente, não somente para cantar, mas para viver o que vocês cantaram aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus.
Há orações que ele não vai responder. E daí, se ele não responder? Ele sabe por que não respondeu. Há perguntas que você fará a Deus que na sua vida você nunca terá resposta. Mas um dia na eternidade, ele vai revelar a você e dar a resposta. Amém? Posso ouvir um amém? De quem é crente? Vamos trabalhar aqui rapidamente, porque eu quero focar no segundo tópico. A mensagem hoje tem 2 tópicos, 3 pontos no primeiro, 12 no segundo. Então, para me chegar nos 12, eu tenho que ser bem objetivo no primeiro tópico. Note que no versículo 10, o segredo do sucesso, do êxito espiritual de Daniel é que ele era um homem de oração. E o primeiro efeito, primeiro efeito que nós encontramos está no versículo 3 do capítulo 6. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas. Sublinha a palavra distinguiu. Qual é o primeiro efeito da oração na vida do homem de Deus? É que ele é diferenciado. A oração diferencia você. O rei Dário tinha sentado no trono, estava começando a governar. Ele ia governar de Babilônia sobre 120 províncias. Ele separa 120 administradores, vice-governantes. Dos 120, ele vai separar 3. E a Bíblia diz, dos 3, ele olhou para Daniel e disse, rapaz, esse camarada de Judá aí, a postura dele, a ética dele, a maneira como ele anda. Não, esse camarada aí é diferente. Olha, todos os outros são feras, tecnicamente inconfundíveis. Mas esse Daniel tem um brilho diferente. Esse Daniel, até o jeito que ele senta, eu vejo que eu não sei se é alguma coisa sobre a religião judaica dele, mas Daniel é diferente, porque a oração diferencia. O homem de oração é um homem diferente, irmãos. Porque tem um brilho diferente no olhar dele. Tem um amigo que começou essa igreja aqui, ele deu muita assistência aqui no começo, um homem de Deus, homem santo, ele é um advogado da Petrobras, o nome dele é Genildo Honório, né? Se ele estiver assistindo aí, com saudade do irmão Genildo. Esse púlpito é seu também, qualquer dia apareça aqui para nos abençoar. E um dia, ele estava no local dele ali na Petrobras, quando ele morava em Natal, agora está em Aracaju, e quando ele vai entrar, o local dele, um camarada, um amigo, um cara que convia lá no trabalho dele, foi acompanhando ele, e ele disse, vai para onde, rapaz? Eu vou atrás de tu, Janito, porque esse homem tem uma coisa diferente, esse homem tem algo que eu não vejo em ninguém, é uma energia, eu quero estar perto de você. Você quer ser diferenciado diante dos homens, mas acima de tudo, diante de Deus, seja como Daniel, homem de oração. Um dia Deus estava no céu fazendo uma reunião assim, diz, rapaz, eu vou destruir Babilônia, vou destruir Jerusalém, vou levar o povo para Babilônia. O pecado está muito grande, não tem como continuar. Aí ele orando, aí Ezequiel estava, Deus poupa Jerusalém, e não vem esse juízo de Jerusalém ser levada para Babilônia, 70 anos, não faça isso não, senhor. Eu disse, epa, Ezequiel, até agora eu respondi sua oração, agora essa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem que lá em Jerusalém o nível de pecado é tão grande que nem que lá tivesse Noé, o patriarca de um novo começo, Noé, o que se distingue, Jó, o maior exemplo de fidelidade e de paciência, e Daniel. Veja, Deus coloca Noé e Jó no nível de Daniel. Aí ele diz, eles só escapariam com a própria vida. Eu vou destruir a cidade. Então, Daniel, irmãos, era conhecido no céu, enquanto estava aqui, ele era motivo de conversas de Deus na eternidade. Diga, oração diferencia. Ponto 2, para a gente ir para o segundo tópico ligeirinho. Segundo lugar, a oração
aprimora. Verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguia dos presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Outro texto vai dizer, porque nele havia uma perfeição inconfundível. Espírito excelente. A oração aperfeiçoa, aprimora. Você quer ser um homem de excelência, uma mulher de excelência, um crente de excelência, você quer ter um espírito excelente, você quer ter uma sensibilidade sobrenatural com Deus, viva uma vida de oração. Terceiro lugar, o primeiro tópico, a oração santifica. Veja, versículo 4 ainda, na última parte diz assim, vou ler o versículo todo. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Terceiro lugar, a oração santifica. Tem alguma coisa? Os caras estavam lá com inveja de Daniel, né? Daniel se distinguiu, o rei confiava em Daniel, Daniel tinha um espírito excelente, e eles ficaram tudo com dor de cotovelo, né? Porque tem gente que é medonho para ter. Se o cara for promovido, meu irmão, os outros ficam tudo na empresa, fica tudo querendo cavar a cova para derrubar ele. E acontece isso que da igreja também, né? Porque na igreja tem gente, a igreja tem todo tipo de gente, a igreja tem gente santo, cheio do Espírito Santo, tem gente birrento, tem gente fofoqueiro na igreja, tem gente cheia de Deus, gente cheia de demônio, precisa ser liberto, tudo isso tem na igreja, porque a igreja é formada de pessoas. Então às vezes na igreja, o cara chegou novo convertido, mas é cheio de Deus, busca, ora, aí ele começa a se destacar. Aí Deus começa a usá-lo. Aí você deu a oportunidade a primeira vez, o cara, para pregar novo convertido, como Leozinho. Primeira vez que eu dei a oportunidade, eu pensei que ele ia pregar 15 minutos, ele pregou 1 hora. Eu disse, misericórdia, esse aí nasceu para pregar. Aí, inclusive foi ele que pregou aqui, né, no primeiro culto. Desperta a inveja em alguns. Mas sabe o que é que o texto diz? Que eles procuravam tudo para derrubar Daniel, mas não encontraram em Daniel culpa alguma. Qual era o segredo de Daniel? Santificação, ágios, hakodesh, separado. Daniel era, a oração santifica. Ah, pastor, eu quero ser santo. Assistindo Big Brother, as novelas imorais da rede esgoto de televisão, a fazenda, você não vai ficar santificado nada. Você vai ficar parecendo com aquele povo feio lá, desses programas lá, ó, né? Vai ficar parecendo com eles. Mas você quer ser santificado, tem dois elementos básicos. Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. Quanto mais eu oro, mais parecido com Jesus eu fico, porque a oração me santifica. Mas vamos agora para o que nos interessa, o tema da nossa mensagem. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Ponto número 1. Nós vamos ver agora que oração, irmãos, é questão de sobrevivência espiritual. Isso está provado aqui na vida de Daniel. Veja comigo, versículo 7. Veja o que diz. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme interdito que todo homem que depois de 30 dias fizer qualquer a Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. A oração é questão de sobrevivência. Veja, verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Queridos, oração é questão de sobrevivência. Eu li aqui e desafio dos camaradas, porque não encontraram defeito em Daniel. Aí disse, rapaz, ninguém encontra defeito nesse cara não, a gente não tem jeito. Aí tramaram, vamos fazer uma trama.
Se juntaram todos, inveja. Já sei, rapaz. A gente só pode encontrar alguma coisa contra ele se a gente colocar o rei contra ele. E como é que a gente coloca o rei contra ele, hein? E questão da vida religiosa dele, da vida de oração. Vamos conversar com o rei. Chegar lá diante de Dário. Rei Dário, nós nos unimos aqui. Tem uma questão importantíssima que nós queremos tratar com o Senhor. Nós temos visto que o Senhor é um rei de destaque. Na verdade, para nós, o Senhor é quase um Deus. Vamos testar a fidelidade do povo aqui, majestade. Vamos fazer um decreto por 30 dias. Durante 30 dias ninguém ore a Deus nenhum, faça petição a homem nenhum, somente a ti. Testar a fidelidade do povo. Dário, que era amigo de Daniel, mas esqueceu, no lápis, a vaidade chegou, o peito estufou. Rapaz, provar a fidelidade, não tem como provar. Aí assinou o decreto, assinou, carimbou, selou, e alguém chegou e disse: profeta Daniel, pois não, está sabendo do decreto que foi assinado aí pelo rei Dário? Os sátrapas, governadores, presidentes, prefeitos reuniram todos, tudo do governo. Não, estou sabendo não. Que decreto é esse, homem? Daqui a 30 dias ninguém pode orar a Deus nenhum. E se orar? Vai para a cova dos leões. E aí, rei? E aí, Daniel? Daniel disse: rapaz, vocês querem saber de uma coisa? Vou já para minha casa, para o meu quarto, e vou orar. Mas Daniel, você pode morrer comido e devorado de leões. Eu prefiro morrer devorado de leões do que passar 30 dias sem falar com meu Deus. Porque 30 dias sem oração é morte na certa. O que Daniel está dizendo oração é questão de sobrevivência espiritual. Ou eu morro fisicamente, ou eu morro espiritualmente. Então eu prefiro morrer fisicamente do que espiritualmente. Porque se eu morrer fisicamente, eu vou me encontrar com meu Deus e a minha comunhão com Ele continuará. E isso é um teste para a minha fé. Então deixa eu dizer para você, irmão, você não tem opção. Jesus não disse se orardes, Jesus disse quando orardes. Irmãos, uma semana sem orar é um prejuízo para qualquer homem ou mulher de Deus. Quanto mais 30 dias. Quem não ora está com a sentença de morte espiritual decretada. Ou oro ou morro. Essa tem que ser a minha consciência como cristão. É questão de sobrevivência. Por quê? Qual é o pai e filho que vivem na mesma casa e está tudo bem entre eles e eles não se comunicam? Eles podem estar vivos fisicamente dentro da casa, mas o relacionamento morreu. Não há interação entre eles. Se eu digo que Deus é meu Pai, é meu Senhor, como é que eu não tenho prazer de conversar com Ele? De me comunicar com Ele? Diga comigo, oração é questão de sobrevivência. Ou eu oro, ou eu morro. Oração é como oxigênio, irmãos. Sem oxigênio não há respiração e não há vida. A oração é o nosso oxigênio espiritual. A Bíblia é o nosso alimento e a oração é o nosso oxigênio. Então, se você não está orando, eu quero estimular você a começar orando 15 minutos. Depois você aumenta para meia hora, depois para 40. Aí você ora e lê a Bíblia. Daqui a pouco você ora 1 hora. Daqui a pouco a oração não será mais somente dever, será prazer. E você não conseguirá viver sem orar. Posso ouvir um amém? Primeiro ponto aqui, a oração é questão de sobrevivência. Segundo ponto, o homem de oração é homem de casa. Versículo 10. Daniel, sim, 30 dias, viu?
Sem orar? Sem orar. Ou se não, olha, cova de leões famintos. Aí a Bíblia diz, ó, olha o versículo 10. Daniel, pois quando soube da escritura, assinada, entrou na sua, como é que está escrito aí na tua Bíblia? Verso 10. Entrou em sua. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que homem de oração é homem de casa. Que é isso, pastor? Família, meu irmão. Quando você vê um homem casado que não para em casa, é o dia todinho batendo perna. Primeiro, ele é um irresponsável, né? Não trabalha. É o dia todinho batendo perna. Na casa de um, na casa de outro, na casa de A, na casa de B. De manhã está na casa de Cifronildo. De tarde está na casa de Sogismundo. De noite está na casa de vagabundo. Pode acreditar, esse cara não é homem de oração. Porque quando Daniel soube, eu vou para minha casa, ele tem olha, Daniel tinha endereço certo, ele sabia onde era a casa dele, ele amava estar na casa dele. O senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que homem de oração de verdade é homem de família, irmãos. Não, eu sou homem de oração, tenho até calo nos meus joelhos. Mas eu já calejei também o rosto da minha esposa com alguns socos que eu bati nela, para ela saber que eu sou homem de Deus, de oração. Eu não quero ouvir você, meu querido, que diz que é homem de Deus, do sapatinho de fogo, do reteté e do remefly, e do camacé e de outras coisas, mas não trata bem os filhos, não demonstra carinho nem amor à esposa, não tem responsabilidade com a família. Eu encontrei um aventureiro que dizia que era homem de jejum, de oração, e fazia 6 meses que andava no meio do mundo, vagabundando. E a família lá abandonada, a esposa parece que adoeceu, e ele nem lá foi. Deixa eu dizer para você, eu não acredito em ministério com família destroçada, destruída. Eu acho que o homem de Deus, ele tem que primeiro ser exemplo de homem de Deus dentro da casa dele. Ele é homem de oração, por isso os filhos querem ser de oração, a mulher quer ser de oração. Ele é líder espiritual da casa dele em primeiro lugar, porque ele é exemplo dentro de casa. Para onde você vai, Daniel? Eu vou para minha casa. Irmão, tem coisa melhor do mundo do que você voltar para casa e encontrar a harmonia, a glória de Deus, a bênção de Deus na sua casa. Eu já contei aqui para vocês que quando eu quando eu me casei, eu acho que a minha esposa não conhecia esses segredos da oração, que muitas vezes eu não contava nada, né? Nem todo segredo de Deus você conta. Mas uma vez ela acordou de 5 horas da manhã, e ela foi surpreendida, eu de 5 horas da manhã feito doido dentro de casa. Chegava, batia na parede assim, dizia, essa parede vai ficar encharcada da unção do Espírito Santo. Aí ia lá no fogão, quem tocar nesse fogão vier trabalhar aqui, vai ser salvo pelo poder de Deus. Aí entrar no banheiro, quem tomar banho nesse banheiro, a glória de Deus. Isso chorando, orando em línguas, dentro da casa, 5 horas da manhã. E ela no quarto não tinha filho, não tinha menino nem nada, o outro quarto batia. Meus filhos aqui, essas paredes vão estar impregnadas da unção. E ela acordou numa arrumação dessa. Irmãos, eu falava aquilo a sério, todo dia eu fazia isso. Começava a orar assim. Depois eu ia para a sala, colocava uma fitazinha daquela fita cassete, que vocês que são novos não sabem que existiu isso, né? Tempo do homem das cavernas, tinha aquela fita de cassete, e ia adorar a Deus. Resultado, todas as pessoas que trabalharam na minha casa entregaram a vida a Jesus. Está aqui Dido, Terezinha trabalhou, ganhamos ela para Jesus. Mauricélia, quem é aqui da igreja, trabalhou, entregou a vida dela para Jesus. Dadinha, que hoje é da Assembleia de Deus, trabalhou, entregou a vida para Jesus. Tem mais gente, que eu não estou lembrado. Quase todos, porque havia uma atmosfera da glória de Deus naquele lugar, porque homem de oração é homem de casa. Tem gente que dá uma de arrotar a espiritualidade. Eu quero ver você
Se você é espiritual dentro das quatro paredes, quando não tem microfone, quando não tem público, quando não tem plateia, eu quero ver se você é espiritual para conquistar sua esposa e seus filhos de joelho na presença de Deus, porque eu não quero ir para o céu e minha família ir para o inferno. Alguém diz assim: Noé foi um péssimo pregador, viu? Ô pastor, diz Judene, Noé não pregou nada. Que conversa é, Judene? Não ganhou nada. Passou 120 anos pregando, entrou na arca e a humanidade morreu. Eu digo, Noé ganhou tudo, ele ganhou a família dele, as noras de Noé e os 3 filhos dele entraram na arca e a esposa dele, e eles repovoaram a terra. Então, a tua primeira conquista, o teu primeiro território, a tua primeira nação a ser conquistada é tua família, tua esposa, teu esposo, teus filhos, porque não adianta sucesso no púlpito e fracasso nas 4 paredes da casa. Amém? E isso aqui eu digo a vocês que passaríamos a noite tratando desse primeiro ponto. Eu tenho 11. Tenho 10, né? Porque já foi 12. Já foi 2. Terceiro lugar. Vamos lá. Oração é elevação. Veja, versículo 10. Daniel, quando soube da escritura, estava assinada, entrou em sua casa, em cima, faça assim, em cima, faça assim, em cima, faça assim, em cima. Por quê, pastor? Porque oração é elevação espiritual, irmão. Orar, né, ficar de joelho e começar a desbobinar um bocado de palavra. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, abençoe minha esposa, abençoe meu filho, abençoe minha casa, abençoe meu emprego, abençoe meu cachorro, abençoe meu gato, abençoe a cobra que eu crio lá em casa, abençoe o papagaio. Aí tem gente que passa 2 horas de joelho e não ora 5 minutos. Tem gente que passa 5 minutos de joelho e é como se tivesse orado 2 horas. Por quê, pastor? Porque a oração verdadeira, irmãos, é você sair dessa dimensão aqui e ir para cima. É conexão com a dimensão espiritual. Oração é sobrenatural. Porque tem gente que pensa que orar é impressionar a Deus com o meu vocabulário. Pai celestial, Deus teotrômpico, faço essa genuflexão diante de ti, que o teu beneplácito me alcance, porque escatofobicamente falando, Deus diz, Daniel, Gabriel, traz um dicionário aqui, eu quero ver o que esse cara, que conversa é essa, irmã? Orar não é isso. Orar é mais do que palavras. Orar é se conectar com a dimensão da eternidade. É sair do plano terreno e entrar na dimensão do sobrenatural. É ser elevado às alturas espirituais. Olha, todo mundo que é crente aqui, que tem vida de oração, sabe que algumas vezes você entra na dimensão da eternidade, parece que faz 5 minutos, quando você abre os olhos e olha para o relógio, você orou 2 horas. 2 horas, 2 horas. E quando você se levanta, você sabe que aconteceu alguma coisa dentro de você, ao redor de você e na dimensão da eternidade, porque você se levanta diferente. Você tocou o céu. Posso ouvir um amém? 4º lugar. Oração é privacidade. Verso 10 ainda. Daniel, pois, quando soube da escritura que estava assinado, entrou na sua casa em cima no seu. Olha, Daniel entrou na sala de baixo, subiu as escadas, porque ele foi elevado na dimensão da eternidade também, profeticamente falando, e entrou no quarto. Daniel tinha o quarto de guerra, irmãos. Privacidade. Intimidade, exclusividade. Jesus disse, Pedro, Jesus, quando tu fores orar, não vai nessas besteiras dos fariseus, não. Por quê, Jesus? O que é que os fariseus fazem? Os fariseus oram nas esquinas, de peitos estufados, como aquela história, Pedro, que eu contei para você, do fariseu publicano.
de peito estufado, e eles oram para ser visto pelos homens. E eles oram para eles próprios. A oração dele é voltar para ele: Senhor, te dou graças porque eu sou homem que jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo. Fiel. E não sou como aquele pecador publicano que está ali. E a Bíblia diz, orando de si para si. Jesus, não faça isso não, Pedro. Não, Jesus, não. Oração não é exibicionismo. Jesus disse, oração não é isso, Pedro. E é o que, Jesus? Entra no teu quarto, que você tem que ter o quarto de oração, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, eu sei que aquele quarto que Jesus está falando é o quarto literal, porque a oração é questão de privacidade, de intimidade, de exclusividade. A maior oração não é aquela que é feita na coletividade para todo mundo ouvir. A oração verdadeira é aquela quando você se tranca com Deus. E quando ele diz, entra no teu quarto, ele está falando de quarto literal, eu sei, mas existe uma mensagem espiritual ali. Entra no lugar da exclusividade, da privacidade com Deus. Conecta os teus olhos, para que você feche a porta dos teus olhos, para que você veja a dimensão da eternidade. Fecha a porta dos teus ouvidos, para você ouvir só o som do céu. Fecha a porta do teu coração, para não deixar nada interferir nesse momento. Porque tem gente que entra no quarto, mas a multidão está com ele. Ele está de joelho pensando na conta de água, na conta de luz. Ele está de joelho pensando em tudo, menos conectado com Deus. E tem gente que, como o irmão que eu ensinei isso aí a ele ia no carro dele, ele entrou no quarto, espiritualmente falando do carro, ia dirigindo o carro, aí ele ia para o local de trabalho dele, dirigindo o carro, aí estava chovendo, ele começou a ver o arco-íris, ele começou a dizer, Senhor, que coisa tremenda, o arco-íris, é a obra das tuas mãos, começou a chover, ele disse, Senhor, glória ao teu nome, chuva abençoada, eu estou aqui, só eu contigo, ele de olho aberto, né? Senão ele já tinha partido para a eternidade há muito tempo, mas de olho aberto, mas estava dentro do quarto espiritual dele, o que aconteceu? Ele foi batizado no Espírito Santo no volante, ele era policial, ele está aposentado agora, e ele ia para a companhia. Ele disse que quando saiu do carro, saiu orando em línguas. E entrou dentro da companhia lá e os outros, os soldados lá espantados. O que é que está acontecendo com esse camarada? E ele entrou, depois pregou para todo mundo lá. E Deus foi glorificado. Porque a oração não é para você se apresentar, se mostrar, se exibir, dizer que ora bonito. Oração é privacidade, entrar no lugar secreto da comunhão com Deus. É se conectar com o céu. E mesmo que todo mundo esteja ao seu redor, é só você e Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava orando aqui, a igreja não tinha, era pequena ainda, e eu sozinho. Aí comecei a adorar a Deus, entrei no quarto da oração, fechei a porta espiritualmente, fechei os ouvidos para as vozes externas, entrei na dimensão da eternidade, comecei a entrar num nível de oração tão profundo de adoração, que eu comecei a me sentir como se só existisse eu e Deus no universo. Nível de adoração que eu nunca tinha sentido daquele jeito. E o Senhor começou a falar comigo. E disse, meu filho, você pode se inspirar em homens. Você pode seguir exemplo de homens. Você pode ter homens como modelo, mas eu vou te dizer uma coisa. Dependa somente de mim. Naquele dia eu aprendi. Que aconteça o que acontecer, eu não dependo do maior dizimista da igreja, não dependo do maior contribuinte, eu não dependo nem da igreja em si. É lógico que o pastor, sem ovelha, não é pastor. E o pastor, ele não pode interagir com todo mundo, que é impossível isso, ele se transformar em tantos. Mas eu entendi, irmão, hoje eu cheguei, estou amadurecendo, mas hoje eu não tenho problema nenhum, eu estou falando com a tua sinceridade, que eu digo isso para minha esposa. Eu não tenho problema nenhum hoje de deixar de ser pastor, ir para uma igreja de outro pastor, ser pastoreado por ele, e estar ali só para auxiliar. Se quiser me dar a oportunidade para pregar, a minha vida é a pregação do evangelho, mas hoje eu disse à pastora, eu disse à pastora, se Deus chegar um tempo assim, de Deus disser assim, chegou a hora, você se aposentou, tal, eu ir para a Bahia, ficar lá junto dos meus filhos, e ser só um pastor auxiliar. Eu estava até conversando uma vez com o pastor Del, e ele disse assim, pastor, se você viesse para aqui, tem um grande campo. Eu disse, não, pastor, eu quero ser, se eu vier para cá,
Eu quero ser somente um ajudante, eu quero auxiliar. Sabe por quê? Porque eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. Foi isso que ele me disse, dependa de mim. Não se preocupe, eu não estou me despedindo de vocês não. Eu tenho um chamado aqui para conquistar essa cidade, abrir pelo menos 12 congregações, a gente já está começando com 2, nem se preocupem, né? Aí depois das 12 congregações, aí Deus é que vai dizer. Também não sei quanto tempo vai levar isso. O que eu quero dizer a você é que oração é se trancar em privacidade com Deus, em exclusividade com Deus, e ali ouvir a voz de Deus, ver a glória de Deus, ser tocado por Deus, ser orientado por Deus, andar nos comandos de Deus, viver interligado em intimidade só entre você e Deus, porque eu posso viver sem esposa, eu posso viver sem filho, eu posso viver sem ministério, eu posso viver sem trabalho, eu posso viver sem sucesso, eu só não posso viver sem Deus. Dê um aplauso a Jesus, forte esse aplauso, um grito de vitória a Ele. Quinto lugar, partir para o final bem rapidamente. A oração abre as janelas do céu. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Daniel, para onde vai? Vou para minha casa. O quê? Não queira saber. Vai subindo aonde aí? As escadas. Vai para onde? Para o quarto. Fazer o quê? Daqui a pouco você vê. E a Bíblia diz que Daniel abriu as janelas. Primeiro, ele sabia que ele estava no lugar de privacidade, mas naquele momento ele disse, agora eu vou publicar mesmo. Agora eu vou desafiar aqui todos os demônios aqui do reino da Babilônia, esses capetas que estão aí no coro desses prefeitos, presidentes, governadores, sátrapas, desses governantes aqui, eu vou mostrar que eu não tenho medo de publicar minha fé, não. Lá na Universidade da Babilônia, eu não tive medo de dizer que era crente, não comia do manjar do rei. O que eu vou... Aí ele abriu a janela, mas aquilo ali é um sinal profético. A gente às vezes fica dizendo, Senhor, abra a porta, abra a porta. Aí Deus disse, não vou abrir porta não. Aí eu, faça o quê, Deus? Eu vou abrir a janela, mas como é que você abre a janela? Primeiro, seja dizimista. O texto está dizendo lá. Fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu. Segundo, seja homem de oração, porque a oração abre a dimensão da eternidade. Às vezes a gente quer uma porta aberta aqui na terra. Aí Deus vai, fecha a porta da terra. Para quê? Para abrir a janela do céu. Porque às vezes tem gente que só ora quando a porta da terra fecha. Fechou a porta da terra, o problema chegou, a crise, o desemprego, a porta se fechou aqui. Aí você dobra os joelhos para as portas fechadas aqui. E quando você ora, você olha para lá e as portas do céu se abriram para os anjos vir, para a provisão vir, para a resposta vir, para a bênção vir, para o milagre acontecer, para a glória de Deus se manifestar. Tem algum crente aqui? Dê um aplauso e um grito de vitória eterna. A Bíblia diz que ele abriu as janelas para o lado de Jerusalém. E Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade onde a palavra é prioridade. Jerusalém é o lugar da adoração. Jerusalém, uma aliança eterna. Jerusalém, a cidade que foi destruída 3 vezes. Mas Deus diz, pode destruir, eu restauro. Pode destruir, das cinzas eu ressuscito Jerusalém. Há uma aliança eterna, há uma promessa. O Messias reinará de Jerusalém sobre as nações da terra. Então, quem quiser aí ser contra Israel, nesses conflitos aí, da ala xiita islâmica contra Israel, e eu vejo muita gente se posicionando aí contra Israel, fique à vontade. Você quer ser amaldiçoado, seja sozinho. Eu vou orar pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que te amam. Os que te abençoarem, eu abençoarei Abraão. Os que te amaldiçoarem Abraão, eu amaldiçoarei. Olha, irmãos, não adianta. Não adianta, palestino. Não adianta tentar destruir. Jerusalém não será destruída. Jerusalém é o lugar onde Cristo reinará no milênio sobre todas as nações da terra. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo esse período difícil no Brasil. Mas existe uma promessa para o Brasil de que haverá uma bênção grande para essa nação. Por quê, pastor?
Porque Israel hoje vive por causa de um brasileiro. 14 de maio de 1948. ONU, Organização das Nações Unidas. Em votação. Israel deixa de ser nação, Israel volta a ser nação. Oswaldo Aranha, o chanceler Oswaldo Aranha, vota o voto de Minerva, o voto do desempate. 14 de maio de 1948, um brasileiro votou a restauração do Estado de Israel. Jerusalém, em 67, volta a ser a capital espiritual de Israel. Então, sobre eu e você que somos brasileiros, há uma mão de Deus estendida, dizendo assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas abençoarei os que te abençoarem. Brasil, você abençoou Israel por um brasileiro. Israel voltou a ser nação, Estado livre e soberano. Então prepare-se, você que é brasileiro, para receber uma bênção sem limite. Aleluia, dê um aplauso a Jesus, você que é crente. Aí, você aí da internet, eu fico vendo crente apoiando o Estado Islâmico, apoiando políticas contra Jerusalém, contra meu irmão. Você está ficando belé da cuca. Vá ler a Bíblia de novo, pelo amor de Deus. Israel é a cidade, é a nação escolhida. Jerusalém é a cidade do grande rei. Amém? Terminando. Portas abertas. Ponto 6. A oração tem que ter regularidade. Veja que no versículo 10 diz que ele fazia isso 3 vezes por dia. A oração nos humilha. Ele se punha de joelho, né? Ponto 8. A oração começa com gratidão. O verso 10 diz que ele de joelho dava graças. Aqui já é outra mensagem. Oração, ponto 9, tem que ser hábito. O verso 10 diz que ele fazia isso de costume. Tem gente que tem o hábito de escovar o dente, outro não tem. Tem gente que tem o hábito de tomar banho, outro não tem. Tem gente que tem o hábito de usar desodorante, outro não tem. O problema é você conviver com uma pessoa que não tem maus hábitos. Não escova o dente, não usa desodorante, nem toma banho. Vai para lá, perto de mim eu não quero. Maria Bulambo, perto de mim, não. Eu quero Maria Gorete, que é minha esposa. Mas esses bons hábitos de higiene, eles são importantes para manter a sua própria saúde. Oração tem que ser hábito. Você quer cheirar bem espiritualmente? Você quer ter saúde espiritual? Faça como Daniel costumava, faça da oração um hábito. E finalmente vamos pula 2 pontos aí, vou só ler. A Bíblia diz que quando os inimigos de Daniel chegaram, encontraram Daniel orando, né? Verso 10, os teus inimigos espirituais, quando te encontrarem, te encontrarão como? Murmurando, pecando, relaxando, ou te encontrarão orando. Ponto 11, 11º. Por causa da oração, um novo dia vai romper na tua vida. Veja o versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Eu sei que o choro dura uma noite. Eu sei que a noite pode estar escura, a crise pode ser grande, a situação triste. Mas quem aqui quer ver um novo dia romper na sua história, você entrar, levanta a mão aí, numa nova dimensão de glória. O segredo é viver uma vida de oração. Eu sei que o mundo e o Brasil está vivendo um período negro, sombrio. Nós estamos na mão de Deus, está havendo uma dizimação nacional, há lágrimas, há dor, há sofrimento, mas eu tenho uma boa notícia: há uma igreja que ora agarrada na promessa de que o choro pode durar uma noite, mas um novo dia vai romper, a alegria vem pela manhã. Nós viveremos um novo tempo, uma nova história, um novo nível de glória, uma nova dimensão, um novo dia. E termino. Último lugar, a oração foi respondida. Fechar a Bíblia aqui, não vou nem ler os versículos mais, mas a oração foi respondida. O rei passou, quando soube da notícia que Daniel tinha desobedecido,
O rei era amigo de Daniel, passou a noite todinha em conflito, não jejuou por Daniel, não dormiu. Meu Deus, Daniel, como é que, meu amigo, aí de manhã o rei, lá vai, lá para a cova, ligeiro, e a comitiva atrás para ver Daniel devorado. Lá vai o rei. Quando o rei chegou, a Bíblia diz com voz, olhou lá para baixo, para a cova, e disse com voz triste: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso que o rei, a quem tu continuamente adora, tem te livrado da cova dos leões. Os outros lá tudo rindo, livrado da cova dos leões. Tem Deus que os leões já fizeram de Daniel até palito de dente aí, não sobrou nada de Daniel. Sem o rei saber, lá de dentro da cova, lá de baixo, lá vem a voz forte: ó rei, salve eternamente, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E o rei disse: tira Daniel e joga o inimigo dele na cova. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que só ora quando vai para a cova, mas Daniel preferiu orar antes de ir para a cova, porque muitas vezes quando eu vou orar na cova não dá mais tempo, mas quando eu vivo em oração, se eu entrar na cova, porque Deus não livrou da cova, Deus livra na cova, na crise. Talvez, irmãos, hoje você esteja cercado por leões que estão rugindo, dizendo: vamos devorar Daniel. É o leão da depressão, é o leão do desemprego, é o leão da ansiedade, é o leão da perseguição que está dizendo: você vai ser destruído. É o leão de uma vida familiar que está prestes ao caos. E o leão: nós vamos devorar. Mas se você é um Daniel de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de oração, um homem de oração, Deus já enviou um anjo, ele vai fechar a boca dos leões, nenhum leão vai destruir você. Dê um aplauso e um grito de vitória. Vamos ficar de pé, Ministério do Louvor aqui. Eu fico imaginando aqueles leões, irmãos, olhe para cá. Esperar você olhar para cá. Pode subir no altar, o pessoal do louvor. Eu fico imaginando os leões. O leão diz: rapaz, ele é gordinho. Ataca tu primeiro. Posso não. Eu não posso não, por quê? Tem uma mão aqui, diferente, celestial, está segurando aqui minha boca, não tem como eu devorar. Aí o outro leão: vou devorar. Carne boa. Ataca. Posso não, estou paralisado. E o que é que tu tem? Tem uma mão diferente aqui, segurando a minha boca. Eu quero te dizer nessa noite: Deus está fechando a boca do leão. Os leões não vão te devorar, Daniel. Você pode estar na cova, cercado por leões, mas a mão de Deus está aí. O anjo de Deus está com você. Você vai sair dessa cova vitorioso, e todo o reino de Babilônia vai saber que o Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que livra, é um Deus que guarda, é o Deus que fecha a boca de leões. Dê um aplauso, dê um grito de vitória, exalte, glorifique, engrandeça. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus. Eu declaro e profetizo na tua vida que nenhum leão vai devorar teus sonhos, tua paz, tua alegria, tua felicidade, tua vida espiritual. É claro que tu és homem, mulher de Deus, por causa da tua fidelidade. Deus está enviando os anjos, está fechando a boca dos leões. Um novo dia está surgindo, e Deus será glorificado na tua vida. Em nome de Jesus.